Mateus 20, faço a leitura a partir do primeiro versículo. Todos lá? Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalhadores trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Eu paro a leitura aqui, porque há uma parte entre colchetes que não consta nos melhores manuscritos. Essa parte, muitos são chamados, poucos escolhidos. Não sei se na sua Bíblia está entre colchetes também. Mas enfim, eu queria chamar a atenção, na verdade, para a parábola. Irmãos e irmãs, uma vez, e agora a pregação vai ficar muito bonita, que eu vou citar C.S. Lewis, olha que legal. Uma vez perguntaram a C.S. Lewis o que o cristianismo tinha de diferente em relação a outras religiões. E a resposta dele foi rápida. Diz assim: é simples, a graça. O que diferencia o cristianismo de outras religiões é a graça. E aí eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre isso, sobre graça. Porque a gente está tentando pensar aqui as marcas da igreja, né? A gente conversou domingo passado sobre o amor na escola bíblica, né? Falamos um pouquinho sobre isso, o que isso gera para nós. E hoje eu queria falar um pouco sobre a graça como um dos elementos que marcam o que é ser igreja, marcam o que significa ser uma comunidade a serviço de Jesus. A graça a gente entende como um presente imerecido, não é isso? Favor imerecido. Essa definição ela é interessante, mas ela não é suficiente. A graça, na verdade, é o âmago da própria mensagem de Jesus. O Evangelho só é boa notícia porque, sustentando o Evangelho, está o anúncio da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Em poucas palavras, é a forma que Deus escolheu lidar conosco, não de maneira meritocrática, mas de pura misericórdia e gratuidade. Ou seja, Deus não age conosco a partir de como nós agimos para com Ele. Está claro isso? Dito de outra maneira, não há nada, inclusive nós falamos sobre isso no passado, né? A professora Lucimar falou isso, não há nada que possamos fazer de bom, de sacrifício, de maravilhoso, de incrível, para que o amor e a graça de Deus aumentem dele para conosco. Mas também não há nada que a gente possa fazer de mal, de pecaminoso, de terrível, para fazer com que a graça de Deus diminua para conosco. Porque a graça de Deus é a forma de Deus ser. Como Ele é amor, não há outra maneira de lidar com a gente que não seja por amor. Ok? E a maneira que Ele tem, então, de anunciar a lógica do Evangelho, quando Jesus anuncia a lógica do Evangelho, Ele faz questão de dizer: o Evangelho é boa notícia, porque ele não está mais atrelado às questões que as pessoas façam, religiosamente falando, para conquistar a bênção e a aceitação diante de Deus. Porque basicamente isso que é religião, né? Religião é quando nós fazemos coisas para agradar a Deus. Quando a gente está namorando, tem que fazer isso até enquanto depois de casado, né? Mas quando está namorando, a gente quer criar amor na pessoa amada, né? Então o que a gente faz? A gente compra flores para a pessoa, né? Ou então a gente
faz algo que gere um bem para ela, a gente valorizar alguma coisa que ela faz. A gente age assim. Às vezes nós lidamos com Deus nessa perspectiva. A gente quer criar amor em Deus. Como se Deus precisasse ser agradado de nós primeiro, para depois nos abençoar. E eu preciso dizer aqui com todas as letras, isso não é verdade. Porque Deus de antemão já se agrada de nós. Deus de antemão já decidiu se reconciliar conosco por pura gratuidade. Tá bom até aqui? Por isso que o Evangelho é boa notícia. Por isso que quando a gente leu aqui no texto aos Gálatas, por isso que nós somos transformados em filhos e filhas de Deus. E sendo assim não há mais nenhuma distinção entre nós, nem social, nem racial e nem sexual, que crie hierarquias. Por quê? Porque todos nós somos colocados como filhos e filhas de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Dito isso, Jesus usou várias ilustrações e várias parábolas para tentar mostrar para as pessoas como era a lógica do reino de Deus. Várias parábolas. Esta aqui é uma das minhas prediletas. Então, o que a gente leu aqui no texto, né? Tem um senhor que tem lá uma vinha, precisa de trabalhadores para a vinha. O que ele faz? Ele acorda às 6 da manhã e vai até a praça, que era um costume normal naquele tempo, de você encontrar gente na praça para contratar para o trabalho. Ele encontra lá um grupo de pessoas e diz o seguinte: querem trabalhar para mim? Eu vou pagar um denário. Um denário é o salário de um dia. É um salário justo, um salário bom. Nem todo mundo recebia isso naquele tempo. Então o pessoal aceita. Vai lá às 6 da manhã, vai lá começar a capina lá na vinha. Só que aí às 9 da manhã, o dono da vinha percebe que tem mais vinha do que trabalhador, então precisa de mais gente. Ele volta à praça, mas dessa vez ele não fala em valores, né? Perceba, ele só contrata: quer trabalhar para mim? E aí chama o pessoal. Faz a mesma coisa meio-dia, faz a mesma coisa às 3 da tarde. Só chama, só convida. Às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para a conclusão do término do expediente, vai lá o dono da vinha de novo na praça. E encontra o pessoal que ficou o dia inteiro lá à toa, jogando gamão e xadrez, e pergunta para ele. É claro que eu estou brincando aqui, né? Na verdade, encontra gente à toa, porque não é tão fácil encontrar trabalhos assim. A Palestina no primeiro século é uma região, é um período muito complicado. Então o pessoal está à toa porque não tem gente para trabalhar, não tem emprego, não tem lugar para trabalhar. Então estão lá tentando encontrar alguma forma. E aí chega o pessoal, chega o dono da vinha e diz: olha, ninguém contratou vocês? Não. Então vem trabalhar para mim, vou pagar o que é justo. Também não disse valores. Esse pessoal, então, das 5 da tarde, eles fazem a viagem até a vinha, chega lá, se arrumam para fazer os primeiros exercícios musculares de capinar. E no primeiro movimento que eles vão fazer para a capina, o que acontece? Final do expediente, soa o relógio, acabou o dia, o pessoal larga enxada, larga tudo e vai na hora agora para receber. E aí o dono da vinha recebe o seguinte: olha, peça a pagar aí para esse pessoal que chegou por último. E esse pessoal que trabalhou 1 hora apenas recebe o quê? O salário de um dia de trabalho. Gente, esse dia para eles foi fantástico, né? Porque eles não fizeram nada além de aceitar um convite. Não é isso? Eles ganharam um dia. Só isso que eles fizeram. Eles disseram sim a um convite. E ganharam um dia, ganharam um denário. E aí o pessoal que trabalhou o dia inteiro na vinha começa a fazer cálculos. Porque, ora, se, regra de 3, né? 1 hora equivale a um denário, a gente está aqui desde 6 da manhã. Equivale a quanto? X. Multiplica cruzado, a gente mais férias, 13º, proporcional, a gente está feito, né? Se o Senhor for justo com o seu pagamento, ele vai ver que a gente trabalhou mais. Então a gente merece mais. Só que aí os pagamentos vão se repetindo e o denário vai se repetindo também. Quando chega a vez desse pessoal que trabalhou o dia inteiro, o que eles dizem? Que não é justo. Vocês concordam com eles? Não é justo mesmo, não. Não é justo, gente. Combinar não sei. E aí que está a grande questão. O que foi combinado com eles? Não foi um denário? Eles não têm na mão um denário? O senhor da vinha fala isso para eles: rapaz, eu não combinei com vocês um denário? O que tem na tua mão aí? Não é um denário?
Então toma o que é teu e vai. Eu não posso fazer o que eu quero do que é meu? E aí eu pego a primeira implicação desse texto pra gente. A graça, gente, é de Deus, não nossa. Se a graça é de Deus, Ele dá a quem Ele quiser. Ele dá a quem trabalhou o dia inteiro e dá a quem trabalhou uma hora só. Porque a graça não está avaliada, não está vinculada ao tempo de exercício na casa, mas sim vinculada à gratuidade do Senhor que dá esse denário. Deus é assim. É o que Jesus está dizendo. Deus é assim. Isso. Não há distinção. Não há hierarquias. E mais ainda, Valéria, não há como nós, a partir dos nossos exercícios religiosos, trabalhar o dia inteiro na vinha, garantirmos uma aceitação mais aceita, né? Um elemento melhor diante de Deus, um denário mais valioso. Não. Uma casa melhor no céu. O famoso galardão, né? Que, gente, a quantidade de bobagem que foi dita sobre esse negócio de galardão é incrível. O galardão, a nossa percepção do céu é muito sem vergonha. Porque a gente reproduz no céu o que a gente vê na terra. Quem trabalhou muito para Deus aqui, quem pagou o preço, quem, né, fez coisas que são boas em si mesmas, não são ruins, mas essa pessoa entende que fazer essas coisas vai garantir para ele uma mansão celestial, com 5 quartos, sauna, piscina e vista para a praça central da Nova Jerusalém. Quem não trabalhou tanto quanto ele até vai para o céu, claro, porque a salvação é gratuita, mas vai ficar num puxadinho na favela. Vai ficar num barraquinho. A gente reproduz, entende? A mesma lógica capitalista que a gente vê hoje na sociedade, a gente reproduz no céu. E não é essa a perspectiva. A perspectiva lá da lógica do galardão não é essa recompensa que nos coloca acima uns dos outros. O galardão é, na verdade, a própria possibilidade de serviço a Deus. Esse é o galardão. Servir a Deus. Estar no dia inteiro lá na seara. Esse é o galardão. Essa é a recompensa. Então a primeira questão que a gente precisa pensar nesse texto é o seguinte: a graça é de Deus, a graça não é da igreja, a graça não é nossa. E aí Deus dá a sua graça a quem Ele quiser. E nós não temos o direito de dizer que Deus dá a graça dele a B e C, mas a D e E não. Não temos esse direito de colocar grupos específicos aos quais a graça não chega. Não temos esse direito de colocar barreiras para certos grupos que não podem se aproximar de Deus porque supostamente eles são impuros ou não trabalharam tanto quanto nós. A graça é para todo mundo, o denário é para todo mundo, o dinheiro é dele. Ele faz o que ele quiser. Tá legal? Uma segunda questão desse texto aqui, a gente está lendo, ele diz assim: porventura não é melhor fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Que é um grande risco que nós corremos, que é um risco religioso, de entender ou perceber a graça de Deus como um elemento que desperta em nós a nossa maldade, e a nossa inveja e o nosso ciúme. Entende? São maus os teus olhos porque, quer dizer, a bondade de Deus revela a maldade dos religiosos. O texto aqui, gente, é uma clara alusão aos fariseus da época de Jesus, que se sentiam no direito de serem porteiros de Deus, porteiros do céu. E aí Jesus fala: vocês são gente insuportável. Insuportável. Não dá para ficar perto de vocês. Gente, de verdade, eu garanto a vocês, não dá para ficar perto de fariseu. Não dá. É insuportável, é insuportável. A pessoa é insuportável. A liberdade de um indivíduo é uma afronta para o fariseu. A liberdade que a pessoa tem em Deus de ser é uma afronta. O prazer que a pessoa tem em Deus e com a vida é uma afronta para o religioso, porque ele quer controlar os corpos alheios, ele quer controlar as vidas dos outros, ele quer legislar sobre os outros o que ele acha que tem que ser, como tem que ser administrado o denário.
religiosos fariseus são insuportáveis. Por isso que Jesus fala com toda clareza, vocês são sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Bonito por fora, caiado, bonitinho, mas por dentro é morte, é podridão. Não dá para ficar com alguém assim, gente, não dá. E esses religiosos fariseus, eu quero dizer o seguinte, eles estão entre nós, não aqui em nome de Jesus, mas assim, eles estão presentes no universo evangélico, mas às vezes eles estão presentes também em nós. Às vezes nós achamos que nós podemos controlar Deus ou a sua graça. E aí a perspectiva é, olha só, vocês são maus porque eu sou bom, diz o Senhor. A minha bondade é um pouco semelhante ao que Jonas experimenta. Lembra de Jonas? Que quis fugir de Deus, não queria ir pregar, dentro de um navio Jonas foi cochilar, veio a tempestade atroz, todos iam naufragar, e os homens do navio jogaram Jonas ao mar, e foi descendo dentro de um peixão, até que clamou a Deus fazendo uma oração. Caramba, podia cantar essa música depois. Semana passada foi de Jonas a história. Jonas, lembra de Jonas? Jonas é alguém que é enviado por Deus para Nínive. Nínive é a capital do Império Assírio, que é inimigo de Israel. É óbvio que Jonas não quer ir. Não é porque ele não queira ir por desobediência, ele não quer ir por medo. O pessoal lá mata gente como eu vou lá fazer o quê? Vou morrer. É um doido, Deus está maluco, não vou fazer isso. Aí ele foge. A gente conhece a história e tudo mais, não vou entrar aqui no mérito da história, mas ele vai para em Nínive, e aí ele começa a pregar em Nínive, lembra? Ele anda, claro que não anda a cidade inteira por 3 dias, que não dá, mas ele anda o espaço, né, e prega, e ele é um pregador, gente, que tem 100% de aceitação da sua mensagem, e odeia o resultado, é muito surreal. Ele tem 100% de aceitação, todo mundo se converte na cidade, do rei ao mais pobre, todo mundo se converte, e ele odeia o resultado. Por quê? Porque lá no fundo, ele quer que a ira de Deus se manifeste contra aquelas pessoas que rejeitaram a nação de Israel, que o rejeitaram, que rejeitaram o próprio Deus. E aí Jonas vai mostrando que para ele as doutrinas religiosas são muito mais importantes do que a preservação da vida. E Deus tem que fazer o quê? Deus lá faz uma árvore crescer, que dá sombra a Jonas, aí depois a árvore morre e Jonas fica... Gente, às vezes eu vejo Jonas como quase uma criança mimada, sabe? Aquela de prender a respiração vai ficar roxo. É mais ou menos isso, porque ele está lá, a árvore morre, ele... vou morrer também. E aí Deus tem que dizer para rapaz, você está assim por causa de uma planta que você não teve nenhum trabalho de fazer crescer, nem nada. Eu não vou ficar incomodado com a perda de pessoas, homens, mulheres e crianças. Você está com a mentalidade errada, Jonas. Você está com a mentalidade farisaica, de quem quer controlar o denário. Ou de quem quer ganhar mais do que os outros. Porque tem 2 realidades aqui, né? Uma é rejeitar o denário para o outro, que não merece, porque trabalhou pouco. Ou não trabalhou, nem está presente na vinha. E a outra é querer ser maior do que o outro. Porque eu supostamente me esforço mais. Os fariseus da época de Jesus eram assim. E aí Jesus vai, o Senhor da vinha aqui vai corrigir essa leitura para nos mostrar o seguinte, gente. Aí eu vou concluir essa palavra. A perspectiva aqui é o seguinte. A graça, primeira conclusão, a graça é de Jesus, não é nossa. Ok? Se a graça é de Jesus, ele dá a quem ele quer. E a gente tem que se alegrar de que somos participantes da sua vinha. É isso. Essa é a alegria. Segundo, Deus não lida conosco de forma meritocrática, a partir dos nossos méritos pessoais. Porque eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu vou mais à igreja. Coisas que em si mesmas não são ruins. Tá? Não são ruins. Dependendo da igreja, tá claro? Mas você entendeu? Agora, o problema é quando eu coloco isso como um mecanismo de
mérito diante de Deus. E aí eu vou me transformando naquele fariseu da oração. Senhor, eu te dou graças. Porque eu não sou como os outros. Porque eu jejuo mais do que os outros. Porque eu dou dízimo mais do que todo mundo. Porque eu vou na sinagoga. E esse cara não vai para casa justificado. Então Deus não lida conosco de forma meritocrática. Deus lida conosco de forma gratuita. Gratuidade. Sabe o que isso é legal? Isso é legal porque nós temos a certeza de que nós somos perdoados em Jesus. Que nós não somos uma surpresa para Deus. Sabe, Deus não vai olhar para a gente e dizer assim, puxa vida, puxa, não esperava isso de você, Marcos. Puxa vida, eu apostei meu nome em você e olha só o que você fez. Não esperava. Deus não vai fazer isso da gente porque Ele sabe quem nós somos. E Ele já previamente nos dá o seu denário. Nos dá o seu perdão, nos dá a sua aceitação na vinha. Basta aceitar o convite. Eis-me aqui, Senhor. E aí Deus está presente, pronto para perdoar. E perdoar os pecados, tirando todo o peso de culpa e de condenação, que tanto é utilizado como instrumento de controle nas igrejas que nós conhecemos por aí. Não é verdade? A culpa, gente, é uma ferramenta importantíssima para muita gente aí que quer controlar os outros. Porque pela culpa aumenta-se a quantidade de ofertas e dízimos. Pela culpa aumenta o envolvimento na igreja local. Pela culpa aumenta, qualquer coisa que você possa imaginar. Eu posso monopolizar as pessoas pela culpa. Basta ter uma pregação desse tipo. Só que uma pregação desse tipo está contrária à lógica do reino de Deus. Por quê? Porque em Cristo não há mais condenação para nenhum de nós. Pecados passados, presentes e futuros são carregados por Jesus na cruz. Não há mais condenação nenhuma. Nenhuma. E isso não quer dizer então que vamos viver uma vida de qualquer jeito, porque afinal de contas estamos perdoados. Claro que não. O apóstolo Paulo fala isso com clareza, não é isso? Como é que ele diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que diremos, pois, à vista de tudo isso? Vamos pecar para que a graça seja mais abundante? Qual a resposta que ele dá? Nunca, de forma alguma, porque nós já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Continuaremos a pecar? Certamente que sim, somos humanos. Mas diante de nós há um Deus que já nos perdoa gratuitamente, que já nos deu o denário dele gratuitamente, porque ele decidiu dar. Olha como é que muda essa lógica. Eu perco essa perspectiva meritocrática de relação com o sagrado e descanso nessa relação gratuita de Deus. Por isso que o Evangelho é boa nova. Por isso que o Evangelho é alegria. Por isso que o Evangelho é esperança. Por isso que o Evangelho é salvação. O Evangelho não existe, gente, na base da condenação ao inferno de qualquer pessoa. O Evangelho não existe. Há alunos meus que ficam irritados comigo em algumas aulas porque eles dizem, professor, mas o senhor não fala nada do pecado. Eu não preciso falar do pecado. O pecado nós conhecemos. A boa nova é a graça. A boa nova é o Evangelho. A boa nova é Jesus. Essa leitura a gente precisa ficar com clareza no nosso coração. Porque aí, nós que somos aqui chamados, né? Nós que já trabalhamos na vinha há muito tempo, ou nós que acabamos de sermos chamados para a vinha, aceitamos o convite do Senhor da vinha, tenha certeza absoluta. No final do dia você vai receber o seu denário. Porque não depende de nós, depende dele. Nós só o amamos porque antes ele nos amou primeiro. Nós só o servimos, não porque nós somos fantásticos, mas porque antes ele se revelou a nós como amigo. Que inclusive nos chama como amigo e não como servos mais. Essa leitura é a leitura do Evangelho, gente. Internaliza isso. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Um coração em guerra consigo mesmo precisa ser pacificado pela graça divina. Porque um coração em guerra consigo mesmo é problemático. Porque se eu estou em guerra comigo mesmo, quando eu vou ao encontro do outro, eu vou para levar guerra. Então eu preciso ser pacificado primeiro.
E a forma de fazer isso é aceitar esse denário que Ele nos dá gratuitamente e aceitar que esse denário é para todo mundo que Ele desejar dar. Amém? Que a gente seja uma igreja sustentada pela graça de Deus. Em nome de Jesus.